Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nesse mês de junho, a gente termina o nosso ciclo de capacitação docente do primeiro semestre. A gente está fechando com chave de ouro, porque nós que somos professores, trabalhamos tanto com a voz, na forma de convencimento, na forma de ensinamentos, de comunicação verbal de todas as maneiras e de todas as formas que tanto precisamos. E a gente hoje tem o prazer de receber uma professora que chama Isabela Bicalho, ela que é graduada em fonoaudiologia desde 2001, especialista em disfagia, mestre em neurociências, coordenadora do serviço de fonoaudiologia da Rede Mater Dei, no qual eu me orgulho de ter tão pertinho da gente, coordenadora do Centro Fonoaudiológico de Excelência. Ela é fono também no Hermes Pardini, na realização de videodeglutograma. Ela que é membro do departamento do SOMIT, que é a Sociedade Mineira de Terapia Intensiva, e recém-presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia, Minas e Espírito Santo. Ao pensar, junto do George, como trazer benefícios para o professor, não só na área acadêmica de metodologias, de inovações na educação, a gente também pensa no controle, no cuidado da voz e no conforto dessa voz para o professor. Ninguém melhor que Isabela Bicalho, para estar aqui conosco hoje, nos ensinando um pouco dos cuidados com a voz. E é um grande prazer recebê-los, os professores. Hoje nós estamos com 44 professores. A gente sabe que é um final de semestre, um dia, um sábado que muita gente também está dando aula, está em sábado letivo, mas que a gente vai deixar gravado com algumas dicas, alguns vídeos dentro da pasta do NDD. E a gente vai começar essa manhã gostosa, vendo e ouvindo a Bela e saindo melhor de hoje com um preparo da voz e dicas para nós, professores, que usamos tanto a nossa voz, podermos cuidar e potencializar os cuidados com a voz, com a fala, e é isso aí. Seja muito bem-vinda, Bela. A casa é sua, fica à vontade, pode se apresentar. Mas, primeiramente, eu preciso agradecer pelo convite, né? Vocês imaginam a honra que é estar aqui. É uma oportunidade maravilhosa para mim, proporcionada pela Maraíra. Então, assim, agradeço em seu nome mesmo pelo convite. E é um prazer falar aqui um pouquinho da fonoaudiologia, falar um pouquinho da voz. Eu também sou professora, então, assim, o que eu estou falando aqui faz parte da minha prática. Então, vou trazer um pouquinho para vocês. Todo mundo aqui é profissional de saúde, né? Então não tem intenção nenhuma de ficar falando de músculo, não é isso. Tentei trazer uma questão mais prática mesmo, que a gente possa trazer para o nosso dia a dia. Eu vou começar a compartilhar, aí vocês me falam. Fique à vontade. Se está certinho. As perguntas podem ser enviadas, que a gente aborda a Bela para poder responder todas. E é isso, gente. A aula é super informal, então vocês estão vendo que a Maraíra está me chamando de Bela e é assim mesmo, tá? Fiquem à vontade. Então, né, agradecendo a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui falando no ciclo de capacitação de docente. E o assunto de hoje é o que o professor deve saber sobre os cuidados com a voz. Então, sou Isabela Bicalho, então minhas redes sociais, meus contatos, eu passei a aula para a Maraíra, então vocês vão ter acesso às informações que estão aqui, tá? Então não tem, como eu disse, não tem intenção nenhuma de dar aula de anatomia aqui, mas não tem como a gente começar sem falar da voz, né? Então ela é produzida na laringe, especificamente nas pregas vocais. No ato da fala, elas se aproximam suavemente, isso é importante, porque depois eu vou falar de alguns hábitos nocivos que a gente pode ter. Então, elas se aproximam suavemente e realizam um movimento de vibração, devido à passagem do ar, que vem dos pulmões, durante a expiração.
Só que a voz, ela não está só nas pregas vocais. É muito importante que ao passar pelas pregas vocais, esse som entra na boca e no nariz, então na cavidade oronasal, e eles funcionam como amplificadores, né? Se não passar por aqui, a voz vai sair alterada. E o som, ele se modifica com a passagem pelas estruturas da língua, do formato dos lábios, dos dentes e do palato. Então faz muita diferença. Então, a posição, o formato da boca vai mudar completamente a qualidade vocal. E quando o fonoaudiólogo recebe um professor para dar uma orientação, ou um paciente que está com alguma queixa, mas o professor principalmente, a gente tem algumas coisas que precisamos avaliar. E quais são elas, né? A primeira delas é conhecer os hábitos vocais. Eu preciso entender o que o professor pode estar fazendo que está ajudando, mas que pode estar atrapalhando também essa qualidade vocal. Preciso avaliar a qualidade vocal, então saber se ela é uma voz rouca, soprosa, astênica. Então existem várias qualidades que precisamos saber. E o som que eu escuto já me faz inferir qual alteração que esse paciente tem estrutural, né? Qual alteração de fechamento de prega vocal que ele pode ter, se tem alguma, se tem um nódulo, se tem um cisto, se tem um pólipo, um edema de Heinck. Então, a qualidade vocal me diz sobre essas possibilidades de alterações que a gente pode encontrar, estruturais. Eu preciso avaliar também a postura corporal. Faz muita diferença quando a gente fala bem posturado, bem sentado, ou em pé, ou quando a gente está encurvado, ou quando eu tô com um salto muito alto, uma roupa muito apertada. Então, toda a tensão associada à minha postura e à minha vestimenta interfere diretamente na minha qualidade vocal. A articulação, e eu vou falar mais sobre articulação e prosódia, mas como que esse som está saindo da minha boca, a prosódia nesse ritmo, como que tá, e a intensidade e a velocidade da fala. Então, tudo isso precisa ser muito bem avaliado para a gente orientar o professor em como ter hábitos melhores, em como proteger e prevenir futuras lesões laríngeas. Então, vou falar um pouquinho sobre esses parâmetros vocais que o fonoaudiólogo precisa avaliar. O primeiro deles é a intensidade. Então, ele diz sobre quando a gente fala com uma voz forte, uma voz alta, uma voz fraca, uma voz baixinha. Então, algumas pessoas já têm isso dele, né? Então, a gente vê algumas culturas também. O italiano fala muito alto. Algumas culturas falam mais baixinho. O japonês, por exemplo. Então, isso vai muito também de personalidade. Então, a gente precisa entender um pouquinho a personalidade por trás daquele indivíduo, né? Ele tem que ser coerente com ele mesmo, mas tem que falar de uma forma que facilite o ouvinte a entender o que ele está falando. E essa intensidade, ela deve ser sempre adequada ao ambiente que estamos falando, a fim de evitar danos à voz. Então, se eu estiver falando no ambiente aqui, tem um tanto de cachorro latindo ali fora, mas teoricamente eu estou num quarto fechado, falando aqui para o computador. Então, eu não preciso falar num tom de voz muito alto, porque eu estou falando de frente para vocês. Agora, se eu estivesse numa sala de aula, num auditório, provavelmente eu teria que aumentar essa intensidade vocal. Então, essa intensidade ela tem que ser adequada, tem que ser coerente com esse ambiente. O ritmo e a velocidade de fala. Então, o ritmo e a velocidade, eles representam a fluência da nossa fala. Eles estão diretamente relacionados à coordenação e o controle da corrente de ar e da articulação dos sons. Então, meu pulmão enche de ar e é na expiração que eu preciso ter o controle pneumofonoarticulatório. O que é isso? É a velocidade que o ar vai sair para eu conseguir falar uma frase completa, sem o ar acabar na metade. A velocidade me diz muito sobre a inteligibilidade de fala. Uma pessoa que fala muito rápido, eu imagino que a cabeça dela tá a 1000, né? É muito mais difícil da gente entender. Agora, uma pessoa que também fala muito devagar, eu que sou um pouco ansiosa, tenho vontade de, né, falar assim, meu Deus, colocar o dedo na tomada, essa pessoa precisa acordar para a vida. Então, a forma que a gente fala faz muita diferença para o ouvinte.
a pessoa que tem uma forma muito alterada, você para de prestar atenção no conteúdo que a pessoa está falando e passa a prestar atenção só na forma. O fonoaudiólogo sofre com isso, né? É difícil eu ouvir alguém falando e não prestar atenção nos parâmetros que a gente está falando aqui. Muitas vezes eu posso acabar me perdendo em relação ao conteúdo. Então, a fluência, ela reflete a forma que a pessoa traduz seus pensamentos em palavras e também seu ritmo de vida. A entonação. A entonação, ela está intimamente relacionada à musicalidade da nossa comunicação. Ela complementa o significado porque dá ênfase ao conteúdo que é falado. Então, eu posso falar bom dia, eu posso falar bom dia, bom dia. Bom dia. Então, a forma que eu dou para esse bom dia, a entonação que eu dou para esse bom dia, tem vários significados diferentes. Então, é muito importante que a gente entone, que a gente tenha musicalidade nessa nossa fala. Porque o conteúdo, mais uma vez, ele não está só na palavra que é falada, mas também na forma. Então, se eu enfatizo, se eu sou muito firme, se eu sou mais tranquila, a informação que eu estou passando é diferente. Então, uma emissão mais musical, geralmente ela é mais agradável. Aquelas pessoas que são monotônicas, é aquela aula que você fala assim, meu Deus do céu, não vai acabar nunca, né? Então, a gente precisa alterar essa entonação, essa musicalidade ao longo de uma aula para manter a atenção do aluno. Eu preciso convencer vocês, num sábado de manhã, friozinho, a prestarem atenção no que eu estou falando. Se eu estiver falando tudo no mesmo tom, baixinho, sem entonação, daqui a pouco vocês desligam o áudio e ficam aí só porque precisam ficar, né? Então, assim, não, tem que ser interessante, tem que ter musicalidade. E é muito engraçado como que os estrangeiros percebem a forma que o mineiro fala, né? Nós temos muita musicalidade no nosso sotaque, e isso é super interessante, é importante. A articulação. A articulação é uma das mais importantes, né? Porque ela refere à maneira como ocorre a produção dos sons da fala e de acordo com a maneira de movimentar os articuladores. E esses articuladores são a língua, os lábios, a mandíbula. Então, tanto que eu abro a boca, se eu falo pequenininho, se eu abro muito. E ela pode ser precisa quando a gente tem movimentos adequados aos diferentes sons, proporcionando boa inteligibilidade. Vou dar um exemplo para vocês que é muito comum, que é o Silvio Santos. Independente de como ele está agora, o que a gente sempre pensa quando todo mundo o imita e tudo, é uma boa articulação. Ele fala com o povo, e é isso. Então, é uma articulação clara, abre bastante a boca, todo mundo entende tudo que ele fala. Já uma articulação travada é aquela com pouca movimentação dos articuladores, como se a pessoa falasse com a boca praticamente fechada. Então, como referência, a gente tem Graxinha. A Hebe Camargo era uma pessoa que quase não abria a boca para falar. Aqui eu ainda estou mexendo muitos lábios porque eu não consigo. Eu sou daquelas que se amarrar minha mão eu não converso e minha boca também não, né? Mas a Hebe Camargo era uma comunicadora, mas que tinha uma articulação mais travada. Quase não abria a boca para falar. E a gente tem aquela articulação que é a imprecisa, onde os movimentos não são perfeitamente produzidos e a fala surge sem definição precisa dos sons, com a fala embolada. Aí a gente tem várias doenças que conseguem nos remeter a essa fala imprecisa. Então, um paciente sequelado de um AVE que ficou disártrico, ele vai ter uma fala embolada. Ou um paciente que tem uma esclerose lateral amiotrófica, que tem uma desartrofonia, ele também vai ter uma articulação imprecisa. É importante a gente saber que todos nós apresentamos variação na qualidade da articulação, isso é individual. Isso depende do domínio que temos do conteúdo do nosso discurso, do nosso grau de conforto na situação de comunicação e na aceitação mútua dos interlocutores. Uma inexatidão articulatória temporária expressa apenas perda de controle emocional de uma situação. E é muito engraçado, né? Muitas vezes a gente vê autoridades falando
falando tão seguras, no final você vai conversar e fala assim, nossa, estava morrendo de medo, nossa, estava super inseguro. Mas a forma que ele falou não disse nada sobre isso. Então, a forma que eu falo me fala sobre a segurança, o conhecimento que eu tenho sobre o assunto. E quando a gente dá aquela travada, aquela gaguejada, o que passa, a informação que passa é isso. Nossa, ela está insegura, nossa, ela está com medo. E, na verdade, não é essa a impressão que um professor quer passar para o aluno. Então, precisamos ter uma boa articulação, uma articulação precisa, com uma intensidade adequada, com entonação, uma velocidade de fala adequada, para que a imagem que eu passe, mesmo que eu não tenha 100% de conteúdo, mas que a imagem que eu passe seja que eu tenha. E a voz do professor, né? Então, ela deve inspirar autoridade, confiança e controle sobre o grupo de alunos, além quaisquer que sejam esses alunos, né? Olha aqui, eu estou dando aula para os professores das ciências médicas. Além de possuir resistência por longas jornadas de trabalho em circunstâncias adversas. Longas jornadas, porque todo mundo que está aqui trabalha, hospital, consultório, domicílio, o que for, e ainda dá aula. Então, é uma longa jornada, a gente fala o tempo inteiro. Em circunstâncias adversas, porque pode ser numa aula, numa sala cheia de aluno que está conversando, ou num auditório, ou mesmo falando com máscara, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o que é disfonia, né? Qual que é o nosso grande medo? Por que o professor precisa saber tanto sobre os cuidados da voz? Para evitar a disfonia, que é qualquer dificuldade ou alteração na emissão vocal que impede a produção natural da voz. É um distúrbio da comunicação oral, no qual a voz não consegue cumprir o seu papel básico de transmissão da mensagem verbal e emocional de um indivíduo. Então, é isso. É a mensagem verbal e emocional. Então, a forma que eu falo, vocês conseguem imaginar como que eu tô. Se eu tô animada, se eu tô triste, se eu tô desanimada, isso é muito importante. Então, o principal que eu quero passar, a informação principal que eu quero passar para vocês aqui hoje é sobre higiene vocal. Então, quais são os cuidados que vocês devem ter para prevenir qualquer alteração? O principal deles é a higiene vocal. E o que é isso? São medidas relacionadas com os cuidados vocais para a manutenção da saúde vocal. Para realizar a higiene vocal, é importante entender como a voz é produzida, a gente já falou, o que faz bem ou o que prejudica a voz, e quais as medidas necessárias para manter uma boa qualidade, uma boa saúde vocal. E isso eu vou falar para vocês ainda. Então, eu acabei de falar que a gente precisa articular bem. Precisamos ter uma boa intensidade vocal. Mas existe diferença entre projetar a voz e falar alto? Sim, existe uma enorme diferença. Projetar é quando eu falo alto, mas existe um controle da qualidade da voz. Eu não sobrecarrego as pregas vocais. Então, eu posso estar aqui e falar mais alto com vocês. Isso me diz muito sobre o controle respiratório que eu preciso ter, aonde que eu vou segurar esse ar, a velocidade que eu vou soltar o ar, a minha articulação. Então, quanto mais eu articulo, mais eu projeto a minha voz. Só que falar alto pode ser sinônimo de gritar. E isso é muito diferente, né? É até ruim ao ouvido, né? Desconfortável mesmo. Então, quando eu falo alto, a relação que a gente dá é do grito mesmo, né? Onde há um esforço excessivo. E isso sim pode ser prejudicial, principalmente se você faz isso com frequência. Então, quais seriam os hábitos inadequados que devemos evitar? O primeiro deles, sem sombra de dúvida, são os pigarros e as tosses, né? Quando eu faço... né? Por quê? Lembra que eu falei para vocês que quando a gente produz a voz, as pregas vocais elas precisam se tocar de forma suave. Então, é um movimento em onda, onde elas tocam durante uma vibração, que isso sim produz a voz. Agora, quando eu pigarreio, eu tô dando um tapa. E quando eu tuço, eu tô dando um soco. No toque, durante o toque das pregas vocais, ao invés de um toque suave, eu tô batendo. E essa batida, esse toque com esforço, pode gerar lesões. E as mais comuns de um hábito inadequado, né, de uma hiperfunção vocal, seria o nódulo vocal, que é bem comum nos professores.
E quando o paciente pigarreia muito, o professor pigarreia muito, tosse muito, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: será que esse indivíduo pode estar com doença do refluxo gastroesofágico? Porque é o que principalmente a gente vê de interferência nos professores. Então, a gente vai falar um pouquinho da alimentação, o que a gente deve comer antes, o que não deve. Isso influencia diretamente no refluxo. Então, não dá para o fonoaudiólogo atender um indivíduo com queixa vocal sem uma avaliação do otorrino. Eu preciso dessa avaliação para eu entender em questões estruturais o que está acontecendo com essa laringe, para que eu possa passar os exercícios corretos, as orientações corretas. E uma das principais perguntas, tanto do fonoaudiólogo quanto do otorrino, é se existe alguma queixa em relação a refluxo. Né? Se esse paciente tem pirose, tem soluço, tem eructação, tem pigarro constante, e há quanto tempo isso acontece, se a tosse vem principalmente à noite, posicionamento, o que come antes de dormir, né? Isso tudo é importante. Outro hábito que deve ser evitado de toda forma são as pastilhas anestésicas. Porque o que acontece? Eu tenho que fazer esse toque. Então, se eu estou fazendo isso e dói, eu paro de fazer. Então, se eu estou falando muito alto e dói, eu falo mais baixo. Agora, se eu uso uma pastilha anestésica, eu paro de sentir essa dor, eu paro de sentir esse incômodo. Então, eu vou voltar a fazer um abuso vocal, que a gente chama de abuso, é justamente falar mais alto, ou sussurrar. O sussurro também é muito prejudicial para a voz. Então, pastilhas de forma alguma. O ar-condicionado. O ventilador direto também, mas principalmente o ar-condicionado, por conta do ressecamento do ar e da temperatura muito fria. Imagina, eu tô falando, né? Tanto que hoje tá friozinho, mas eu nem coloquei uma blusa tão quente assim. Porque quando a gente fala, aquece, a musculatura tá toda aqui funcionante. Se vem um ar frio muito direto, esse choque térmico realmente é muito prejudicial. Uma alimentação muito pesada, lembrando do refluxo, né? Então, uma alimentação muito pesada imediatamente imediatamente antes de uma aula ou antes de dormir, a chance de eu evoluir com um refluxo é muito grande. Falar muito alto ou gritar, eu vou dar algumas dicas para vocês de como chamar a atenção dos alunos se eles estiverem conversando muito, sem gritar, né? Realmente a gente deve evitar ao máximo. E outra questão que as pessoas nem pensam é falar sem respirar, falar muito rápido e sem pausas. Vocês estão vendo? E de vez em quando eu venho aqui e tomo água. Isso tem duas funções. Além de realmente hidratar o meu tato, que obviamente não vai hidratar a prega vocal diretamente, né? Não pode, senão essa pessoa está aspirando. Mas, por consequência, hidratando todo o organismo, minha prega vocal também fica mais hidratada. E outra função dessa pausa é exatamente a pausa. Quando eu vou lá, pego o copo d'água e tomo um gole, eu paro um pouquinho, eu respiro melhor, eu descanso a minha prega vocal. Então, quais seriam os alimentos, outros alimentos e comportamentos que prejudicam a voz? A cafeína. Então, tomar um cafezinho, sabe aquela assim, vou andando para a sala tomando um cafezinho? É péssimo, porque a cafeína, em geral, né, não só o café, mas a gente pode pensar no chá mate, isso causa desidratação. O chocolate, porque aumenta muito a viscosidade da saliva. Os alimentos muito condimentados, por questão da digestão, que interfere diretamente no funcionamento do diafragma, e a gente tem que ter um trabalho bom do diafragma, porque quanto mais ele trabalha, mais ar entra no pulmão, mais ar eu tenho para ter um bom controle fonoarticulatório. Então, uma alimentação muito pesada e muito condimentada imediatamente antes de uma aula, de uma palestra, é muito ruim. Alimentos muito gelados ou muito quentes, então esse choque térmico realmente não é interessante para a prega vocal. Bebidas gasosas, aí, tô falando só do refrigerante, da Coca-Cola? Não, qualquer bebida gasosa, porque se eu produzir muito gás no meu abdômen, isso vai prejudicar, eu vou tensionar, porque você não vai soltar, né? Então, assim, essa geração de gases, eles também interferem muito, então a gente evita bebida gasosa antes desses momentos. O álcool também, pela desidratação,
e por toda a irritação do trato vocal. O tabagismo, óbvio, né? A fumaça agride todo o trato respiratório e hoje está muito comum, muito popular, os cigarros eletrônicos. Ainda não existe tanta pesquisa assim falando sobre o dano do cigarro eletrônico para as pregas vocais, para a qualidade vocal, mas qualquer tipo de cigarro deve ser evitado, né? E como eu já havia falado, as roupas muito apertadas, o salto muito alto, porque isso interfere na minha postura e gera uma tensão muscular, não só cervical, mas lombar, dependendo de há quanto tempo eu estou em pé ali em cima daquele salto. Então, isso tudo deve ser evitado. E a maçã, né? A tão famosa maçã do professor. Faz bem, não faz? Isso é um mito? Então, pensando nos alimentos que ajudam a voz. Em primeiro lugar, com certeza, a água, né? A água ela hidrata o organismo, inclusive as pregas vocais, fazendo com que vibrem de forma mais solta, diminuindo o esforço. Então, ela ajuda a fluidificar um pouco dessa secreção. E a maçã, sim, ela possui propriedades adstringentes, que ajudam na limpeza da boca e da faringe, melhorando a ressonância da voz. Eu preciso morder. No que eu mordo, eu estou abrindo a minha boca. Então, ajuda nessa ressonância, na articulação. O movimento de mastigar a maçã deixa a musculatura fonoarticulatória toda mais solta. A maçã, o salsão, então existem alguns alimentos que realmente são adstringentes e ajudam. E aí, né? A gente fica pensando assim, estamos numa quarta onda? Vamos voltar a ter que usar máscara dentro de ambientes fechados? Porque, por enquanto, isso ainda está em aberto. Existe uma indicação, mas ainda não existe uma obrigatoriedade. Eu não sei como que vocês estão nas ciências médicas em relação a isso, mas, porque na nossa atuação, com certeza a gente tem que usar máscara, não podemos trabalhar sem. Mas e dando aula? Esse trabalho, eu trouxe o QR Code para vocês e vocês vão ter acesso ao material, então vocês conseguem baixar isso depois. Ele fala sobre esse trabalho de 2020, do Hearing Review, que fala onde pesquisadores de universidades de Nova York, de Israel, identificaram que na avaliação do desempenho acústico, a máscara funciona como um filtro acústico, passa baixo para a fala. Então, ela atenua as altas frequências, de 2.000 a 7.000 Hz, em 3 a 4 decibéis para uma máscara cirúrgica simples e de 9 a 12 decibéis para N95. Sendo que a região da alta frequência, que é essa de 2.000 a 7.000 Hz, é extremamente importante para a compreensão da fala. Então, a inteligibilidade da fala está nas frequências mais altas. Então, se essas frequências são atenuadas em alguns decibéis, algumas pessoas podem ter uma dificuldade grande de entender o que a gente está falando. E a gente tem que pensar que a gente trabalha o dia inteiro de máscara e depois vocês ainda vão dar aula. Então, o esforço aí é gigantesco. Então, nessa tabela, eles mostraram que se eu tiver a máscara cirúrgica, 5 decibéis, mas se eu colocar a máscara mais o face shield, 20 decibéis é atenuado dessas frequências mais altas. A KN95, 8,7 decibéis. Com face shield, 29,2 decibéis. E a N95, que é a que a gente usa dentro do hospital, por exemplo, que eu uso, 10,9 decibéis, atenuado apenas a máscara, e se eu acrescento o face shield, 28,7 decibéis. É muita diferença que faz, né, para quem está me ouvindo. E, então, quando usados juntos, a máscara cirúrgica e o face shield, eles podem atenuar até 29,2 decibéis. Logo, o indivíduo vai ter que fazer um esforço vocal muito maior do que o normal para ser ouvido, né, para conseguir comunicar. E eu tive alguns pacientes, até alguns médicos, no começo da pandemia, né, logo, eu acho que final de 2020, então que já tinha um tempo que a gente estava usando máscara, e todo mundo usava N95, porque realmente ainda estava, né, a pandemia ainda estava com uma infecção e uma mortalidade muito alta, todo mundo com muito medo, a gente ainda aprendendo sobre o Covid, né, e eu tive alguns pacientes que eram médicos que evoluíram com lesões mesmo, com nódulo vocal, por conta do esforço. O que eu mais lembro era um psiquiatra, imagina, um psiquiatra fala muito, né? E fica ali nessa comunicação próxima com o paciente. Tinha que usar N95
e precisamos trabalhar porque ele produziu um nódulo. Eu tive que ensiná-lo a como falar melhor em uso da máscara e como melhorar isso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre aquecimento, desaquecimento, como que a gente pode melhorar a nossa comunicação mesmo no uso da máscara. E com a fala abafada, há uma diminuição da percepção da própria voz. Então, até nós mesmos não ouvimos a voz de forma adequada. Porque quando a gente ouve a nossa voz, a gente ouve tanto por via aérea, que é o que todo mundo está ouvindo, quanto por via óssea. E com isso, nós forçamos o aparelho fonador, gerando maior desgaste e tensão na região escapular, na tentativa de facilitar a transmissão da mensagem. Isso pode gerar as disfonias por esforço vocal e tensão muscular, essa tensão cervical, que foi exatamente o que aconteceu com esses meus pacientes. E alguns exemplos de mau comportamento vocal resultantes do uso prolongado de máscara. Então, seria a gente falar um tom de voz mais alto ou com pouca inteligibilidade, a gente precisar repetir várias vezes a mensagem porque a outra pessoa não ouviu e ingerir menor quantidade de água por apresentar a região da boca sob restrição. Você acaba bebendo menos água porque tira a máscara, bebe e coloca, acaba que a gente evita isso ou deixa de fazer, esquece de fazer porque está ali tampado e paramentado, no começo, então, aquele medo que a gente tinha. Então, isso tudo pode levar a um mau comportamento vocal. E devido às dificuldades de respiração também. A gente sabe que a N95, além dela filtrar 95% das impurezas, dos vírus, bactérias, a gente também está reduzindo muito esse fluxo inspiratório, porque a quantidade de ar que entra através da máscara é muito menor. Então, não é só o som que é atenuado, mas a quantidade de ar também. Então, devido às dificuldades de respiração derivadas da redução do fluxo inspiratório, tanto o esforço vocal como o desconforto vocal podem estar associados à sensação de fadiga. Então, no começo era isso, A gente chegava em casa cansado, quando passava um dia inteiro usando o N95. Então, quais são as orientações vocais que eu dou para vocês enquanto usando a máscara? A necessidade da máscara ainda. Falar mais devagar. Quando eu reduzo a minha velocidade de fala, eu facilito a inteligibilidade, eu melhoro a inteligibilidade. Então, as pessoas vão entender melhor o que eu estou falando. Articular bem as palavras. E o que é isso? Mexer mais a boca para falar. Mas, Isabel, a máscara vai falir, ninguém vai ver. Vai ter uma carreira física. Torno dela, façam a inscrição de vocês para serem computados a participação e no índice de desenvolvimento docente. O link está aí. Guardando por ela. Oi. Oi. Ai, eu tô escutando um barulhinho. Eu falei assim, gente, o que que tá acontecendo? Caiu, Bela. Aonde? Me conta. Aí, o aquecimento e desaquecimento vocal. Nas orientações, em cima. Tá. Isso. Que coisa. Isso acontece, são as coisas do mundo virtual, Exatamente. Fica à vontade. Peço desculpas. Tá bom. Qualquer coisa você me manda aqui que eu tô de olho agora no telefone. Combinado. Então, esse aqui é um material que a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia trouxe pra gente na campanha dos Amigos da Voz de 2022, desse ano. O Dia Mundial da Voz acontece em abril, então isso foi lançado como um instrumento de rastreio mesmo em relação à disfonia. Então, são duas perguntas simples. Sinto que tenho que fazer força para minha voz sair, sim ou não? E minha voz é rouca, sim ou não?
Então, se você responder sim para ambos os itens, indica uma probabilidade de disfonia de 89,2%, fazendo, se necessária, a avaliação vocal detalhada. Se a resposta sim foi apenas para o item 2, minha voz é rouca, indica probabilidade de disfonia de 68,6%, fazendo-se necessária orientação vocal e monitoramento desse indivíduo. Se a pergunta sim foi só para a primeira, se o sim foi só para a primeira, indica uma probabilidade de disfonia abaixo de 68,6%, sugerindo orientação vocal ao indivíduo. Então, isso serve para vocês aí. Qualquer sim que vocês responderem, busquem, né? Busquem um fonoaudiólogo, busquem um otorrino. A gente não trabalha sem otorrino. Então, eu trouxe para vocês aqui o aquecimento e o desaquecimento, que faz parte daquela higiene vocal. Então, na higiene vocal, a gente falou sobre os alimentos que devem ser evitados, a gente falou sobre os bons costumes, né? Beber a água, falar devagar, articular melhor, comer a maçã. E agora eu vou falar sobre aquecimento e desaquecimento. O objetivo do aquecimento é prevenir lesões laríngeas e preparar a voz antes do uso intenso. Já o desaquecimento é reduzir a sobrecarga vocal, retornando ao ajuste habitual da voz. Então, o ideal é a gente aquecer antes de um uso intenso e desaquecer após esse uso intenso. O tempo, gente, que a gente gasta para fazer isso é de 5 a 15 minutos. Então, é muito pouco tempo. Então, assim, não tem desculpa. Porque você pode fazer isso no carro, você pode fazer isso no corredor, na sala de professor, você pode fazer isso em qualquer lugar. Eu vou falar para vocês, vou mostrar os exercícios, vocês vão ver que são, assim, muito simples. Então, temos a vibração de lábio ou língua. O ideal é que você faça sempre com a água, porque senão não vibra. Então, a vibração de lábio. Simples assim, né? E a vibração de língua. Então, quanto mais hidratada o meu lábio e minha língua, mais eu vou vibrar. Por quanto tempo? Olha a diferença de fazer. E fazer. Pronto, né? Já perdi todo o objetivo do aquecimento. Então, é fazer de forma suave, relaxada e com a mucosa bem hidratada. Sopro com som. Então, a gente pode fazer. Então, eu estou soprando falando Aí tem várias formas da gente fazer isso. Temos os tubos vocais semiocluídos. Eu posso fazer com a mão, posso fazer num canudinho, posso fazer com um canudinho na água, posso fazer numa máscara, aquela máscara pneumática. Então, existem várias formas de fazer o sopro com som. Os sons nasais. Então, o som nasal, a gente coloca a mão em concha e eu posso fazer. Então, eu tô fazendo sons nasais. Estou falando o N, falando o M, ou falando um, que também ajuda muito. Ou na mastigação excessiva, mastigação selvagem, que eu falo. Então, a mastigação com som. Então, eu estou trabalhando a minha articulação e também não é, né, gente? Então, essa tensão, isso vai prejudicar, vai sobrecarregar a sua voz. Então, fazer um alongamento cervical antes também ajuda muito. E no desaquecimento vocal, a gente acrescenta o bocejo. Então, eu faço. Então, quanto mais eu abrir a boca, e tem bocejo com som musculatura. E novamente a gente pode fazer as vibrações como desaquecimento. Então você vai gastar de 5 a 10 minutos. Imagina, se você gastar 5 antes e 5 depois, você vai gastar 10 minutos do seu dia. Você não precisa fazer aquecimento e desaquecimento após cada aula. Mas, por exemplo, você vai dar 2 horas de aula, 3 horas de aula. Você vai lá, aquece antes e desaquece depois.
né? Muito simples, muito rápido e vai ter um benefício excelente para a sua qualidade vocal. E quando que a gente deve procurar um otorrino ou um fonoaudiólogo? Em caso de dor e queimação da garganta, enfraquecimento ou perda da voz ao final do período de trabalho, voz rouca por vários dias, diminuição do volume da voz, gerando um esforço para falar mais alto ou gritar, necessidade de pigarrear o tempo todo, uma respiração curta quando fala, um esforço para falar e a tosse seca. E eu trago aqui uma reflexão, né? Quando você dá aula, os outros professores ouvem a sua aula? Se as pessoas que estão passando no corredor estão te ouvindo, é porque você está falando alto demais. Você tem que baixar esse tom. Quando os alunos estão falando muito alto, você começa a falar mais forte, competindo com eles? A gente tem que descobrir algumas formas de chamar a atenção dos alunos sem competir com eles. Eu vou passar algumas dicas para vocês. Nas situações sociais, as pessoas reclamam que você fala muito alto? Tá certo, algumas pessoas têm o tom de voz mais alto, outras têm o tom de voz mais baixo, mas é aquilo que eu falei, a gente tem que adequar o nosso tom de voz ao ambiente que estamos. Se você tá com uma, duas, três pessoas e tá falando alto demais, você precisa trabalhar essa conscientização sua. Muitas vezes que a gente não tem essa percepção. E em situações tranquilas, você acha que poderia falar mais baixo? Então, quais são algumas dicas que eu trouxe para vocês falarem, chamar a atenção dos alunos sem gritar? Primeira coisa é modular a voz. Eu não dou aula na graduação, eu dou aula na pós-graduação. Voltando agora um pouco às aulas presenciais, né? A gente ficou esse tempo todo em aula virtual, mas tem hora que é difícil, né, gente? Ainda mais na fonoaudiologia, que a gente tem uma profissão basicamente de mulheres. Vou falar que 90% dos fonoaudiólogos são mulheres. Imagina a falação do intervalo no começo e não sei. Então, assim, uma das formas que a gente tem é modular a voz. Eu fui professora de inglês durante 10 anos, dava aula para criança também. Isso funciona para qualquer faixa etária. Você está falando, os alunos estão falando mais alto, você diminui o seu tom de voz. O aluno mais próximo vai prestar atenção e vai chamar a atenção dos outros. Eles vão prestar atenção que mudou alguma coisa na sala. Então, modular a voz. Então, falar um pouco mais baixo, um pouco mais devagar, que eles vão se tocar que eles precisam parar de falar. Falar sempre de frente para os alunos. Hoje em dia nem tanto, né? Mas antes a gente ficava no quadro escrevendo, não dá, né? A gente precisa falar de frente. Aí o meu esforço vocal vai ser muito menor. E eles vão prestar mais atenção, né? E criar códigos para solicitar silêncio. Então vai ser o quê? Vai ser parar de falar? Vai ser bater no quadro? Vai ser o quê, né? Mas isso tem que ser combinado, né? Então no começo do semestre, nós estamos no final agora, mas no começo do semestre, realmente chamar a atenção, avisar para os alunos o que vocês vão fazer. Mas o ideal é nunca competir com eles. Diante da presença de gripe, laringite, resfriado, precisamos de repouso vocal. Então, às vezes, não dá para cancelar uma aula, não dá para chamar um substituto, mas você vai dar aula no seu tom de voz, sem aumentar, e saiu dali calado. Infelizmente, não dá para ficar conversando no corredor, não dá, porque senão você vai forçar. E esse esforço vocal diante de uma inflamação vai causar danos, não tenha dúvida. Então, repouso vocal nesses momentos é super importante. Eu trouxe para vocês aqui um link de um filme, eu não vou passar, que são 25 minutos, se eu não me engano, de filme, mas é super interessante. Eu passei o link para a Maraíra também, vocês vão receber. Ele foi produzido pelo Simpro, que é o Sindicato dos Professores de Escola Particular de São Paulo. Ele foi feito junto com o Centro de Especialidade da Voz, que é o SEV de São Paulo, falando, e ele é muito claro no filme, o que é um bom comportamento, o que não é um bom comportamento. Então, não é um filme didático, né? Então, é uma historinha mesmo, super simples, super fácil, e fica muito claro. Quando você assiste o filme, você fala assim, nossa, mas eu faço isso.
né? E você vê se isso que você faz, se a sua atitude vocal, se ela é boa, se ela é benéfica ou se ela é danosa para sua voz. Então, finalizando as dicas, o que eu deixo de mensagem para vocês é assim: durma bem, alimente-se bem, hidrate-se. Com certeza isso vai influenciar positivamente na sua qualidade vocal. Então, eu vou finalizar a apresentação aqui. Deixa eu ver. Que eu não consegui ler o chat. Bela, muito bom. Você foi muito... Não tô te ouvindo. Não? Tá me ouvindo? Estão me ouvindo, gente? A Sâmia tá. Bela, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, Maraí. Obrigada, Anderson. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no meu celular, pode ser a minha conexão. Eu vou entrar no meu celular, vou fechar. Eu fecho do computador e falo pelo celular. Ótimo. Aí a gente... Não sei por que não tô te ouvindo agora. E eu tô vendo o que você tá falando. Tô entrando. Tá. Mônica, sim, as apresentações ficaram gravadas na pasta do NDD. Eu acho que teve um tempozinho de passagem de slide que a gente não conseguiu acompanhar com a passagem da Isabela. E vamos ter todas, vai estar tudo gravado lá, sim. Bela, eu quero te agradecer, foi muito bom, foi uma forma leve para a gente cuidar um pouco da voz, se atentar com a voz, que é o nosso maior meio de comunicação com os alunos. E temos uma pergunta da professora Luciana Reis. Obrigada. Algum sinal de alarme para tentarmos? Não estamos te ouvindo, Bela. Aí. Agora. Então peraí que eu tenho... Vocês estão ouvindo com... Sim. Tá ótimo. O que a gente precisa prestar atenção é na rouquidão. Com certeza a rouquidão é o primeiro sinal de alarme. O pigarro, a presença do pigarro. Então, se você estiver pigarreando demais, procure um otorrino, veja se tem refluxo aí, veja o que pode estar acontecendo, porque o pigarro, a presença do pigarro, é aquilo que eu falei, assim, o pigarro você tá batendo na pega vocal ao invés do toque suave. Então, pigarro prolongado pode levar a uma presença de um nódulo, por exemplo, e isso vai te deixar rouca. Então, eu acho que esses dois são os principais. Ótimo. O Anderson Luiz Coelho, que é um professor Anderson. querido, está te parabenizando, sensacional. E um horário para atendê-lo. Eu falei com o Anderson, precisamos trabalhar isso. Isabela levantou a mão, pode fazer a pergunta, Isabela, fica à vontade. Não, eu queria saber o benefício do velho e bom mel, se ajuda aí a gente consumir isso no dia a dia. Ótimo. Então, a questão toda ele é muito viscoso. Então, a gente tem que pensar realmente por que você usaria. Pensando como anti-inflamatório natural, tudo bem, né? Então, mel com limão, né? Quando a gente está gripado, a gente faz um chá, toma mel com limão. Pensando nessa questão anti-inflamatória, não tem problema. Só cuidado para usar imediatamente antes. Você pode usar diariamente, mas não imediatamente antes. Porque ele é muito viscoso, muito doce, ele pode deixar a saliva um pouquinho mais viscosa. Ok, antes de dormir, então. Né? Isso, perfeito, sem problema. Beleza, obrigada. Imagina. Obrigada, Isabela, pela participação. Professor Matheus, também querido, muito obrigada pelo conteúdo, um tema muito importante para nós. Eu acho que é importante a gente pensar que esse aquecimento e desaquecimento, que eu acho que é a dica principal que fica aqui,
muito rápido, muito simples. Então, assim, se vocês quiserem abrir a câmera e fazer, sabe, para a gente ver, o perigo é fazer errado, como eu disse para vocês. Então, se eu fizer de forma relaxada, tá ótimo. Mas se eu fizer gerando uma tensão e musculatura acessória, ao invés de ajudar, eu vou prejudicar. Então, tudo suave, hidratando sempre. A água é a nossa melhor amiga, que vai dar certo. Ótimo. A Cris... Eu sei, né? Só... Pode falar. Falando, não é só dos professores, não, né? Eu acho que é do profissional de saúde. Exatamente. A Cris falou para a gente fazer um treinamento coletivo na sala dos professores. Eu acho que vai ser ótimo, Bela. E excelente. O Matheus ainda perguntou, a forma como você orientou a chamar a atenção dos alunos já tinha praticado. Parar de falar ou reduzir a fala realmente funciona. E funciona mesmo, né? Tá aquela bagunça, todo mundo conversando. Se você para de falar ou fala mais baixo, é impressionante, porque dissemina. Incomoda. Assim. Isso, um primeiro aluno vai prestar atenção. E esse primeiro vai sair cutucando todo mundo. Você não precisa competir com eles. Mas, gente, para de falar, vamos prestar atenção. Não precisa disso, né? O menos é mais aqui. É isso. E o professor Anderson sugere uma oficina de voz para os professores e que a gente já está em andamento, né, Bela? Para podermos oferecer isso aos professores no próximo semestre. Eu acho que é isso, Bela. Eu queria agradecer aos professores que aqui estão, que participaram. Doutor João Carlos, obrigada, Isabela. Ótimas dicas, precisamos colocar em prática. E eu agradeço a todos os professores que estão aqui, que estiveram conosco nesse... Bela, acho que você pode tirar seu som um pouquinho, só para não dar eco, por gentileza. Eu agradeço todos os professores que estiveram aqui conosco, que viveram esse ciclo de capacitação e acreditaram nas nossas ideias, nos nossos desenvolvimentos. Eu aproveito para convidá-los para a Semana de Planejamento Docente, 2 de 2022, do segundo semestre, que vai ocorrer nos dias 11 a 14 de julho, de segunda a quinta-feira. Na segunda-feira, teremos uma abertura com a diretoria e uma interação com o café, um momento cultural conosco, com todos nós juntos, para podermos ter fechar o primeiro semestre e iniciar o segundo. No dia 12 de julho, que será uma terça-feira, nós vamos ter oficinas práticas que vamos comunicar com todos vocês. Dia 13 serão os encontros com os coordenadores. E dia 14 vai ser nós estamos também inovando, vai ser uma festa teatral, O Canto e o Humor, de Saulo Laranjeira, no nosso teatro, no 7º andar. E eu agradeço muito a participação da nossa querida Isabela Bicário, que nos trouxe tanta informação para a gente proteger a nossa maior forma de comunicar, que é a fala, e a gente que gasta tanta energia, tanta saliva, tanto desgaste mesmo, e podermos, de alguma forma, prevenir qualquer problema relacionado à voz. É isso aí, gente. Bela, mais uma vez, obrigada. Até breve, porque você volta para fazer uma oficina com a gente mais completa de tempo, de treinos, de prática, e, se possível, presencial com os nossos professores. Tá bom? Eu que agradeço. É um prazer imenso mesmo. Muito obrigada. Obrigada a todos. Tenham um ótimo final de semana, um bom descanso, e que o mês de junho aí, que Dia dos Namorados amanhã, que todos aproveitem de alguma maneira. Um abraço. Muito obrigada.